Você tinha planos para esse ano? Algum projeto seu foi frustrado pela pandemia? Você às vezes sente que trabalhou por nada? Veja, muitas vezes acontecem coisas que nós não esperamos e que estavam fora de nossos planos, e nessas horas podemos nos sentir frustrados e até mesmo desamparados. O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? A Bíblia afirma a providência de Deus. Ela nos diz que Deus tem o controle sobre todas as coisas e muitas vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Mas isso não significa que ele não se importa. Ele sempre cuida de seus filhos. Veja o que diz o Salmo 127, Salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que esse salmo nos mostra é que Deus está no controle e está envolvido em todos os aspectos de nossa vida. É Deus que nos sustenta, é Ele que nos mantém, nossa segurança depende, em última instância, da vontade de Deus. Alguns reconhecem isso e outros não reconhecem, e isso faz uma baita diferença na vida. Reconhecer ou não reconhecer o cuidado de Deus é o que diferencia alguém que é bem-aventurado daquele que não é. Como é a vida daquele que não reconhece a provisão de Deus? O Salmo nos diz que todo o seu esforço é inútil. Primeiro, ele nos diz que é vã a sua tentativa de edificar uma casa. E veja, esse salmo foi escrito por alguém que entende muito bem desse assunto. O rei Salomão, filho de Davi, foi quem liderou as construções do templo de Jerusalém. Ele tinha milhares de trabalhadores, de engenheiros, empreiteiros, pedreiros, sob a sua liderança, engajados numa obra de proporções gigantescas. Mas o próprio Salomão nos diz que tudo isso é inútil se Deus não estiver edificando aquela obra. Ainda que tenha milhares de trabalhadores, ainda que haja os melhores materiais de construção, se Deus não estiver naquele plano, tudo isso é vão. Quantos planos você fez para 2020? Quantos projetos, ideias, resoluções você tinha e que foram por água abaixo por causa dessa pandemia? Eu mesmo me lembro dos planos que fiz. Eu participei de reuniões de planejamento, eu fiz resoluções e muitas dessas coisas foram por água abaixo porque Deus tinha outros planos. É claro que você não deve deixar de planejar, mas planeje, sabendo que no fim das contas tudo depende da provisão de Deus. O Salmo também diz que sem Deus é vã qualquer tentativa de garantir segurança. O Salmo fala aqui e traz a figura de um sentinela, um guarda, que fica nos portões de uma cidade pronto para alertar qualquer perigo, qualquer ameaça que venha de fora. E o que nós vemos aqui é que somente Deus pode garantir segurança, principalmente quando se trata de uma nação. E veja, novamente, quem escreveu esse salmo foi um entendido do assunto. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu o seu grande período, sua era de ouro. Durante o seu reinado, a economia ia muito bem, as relações internacionais iam muito bem, mas Salomão sabia que tudo isso era graças a Deus e não graças a ele. Veja, isso é algo que muitos governantes de hoje estão sendo obrigados a admitir. Nações poderosas estão se curvando perante um vírus minúsculo. Você pode ter muitas armas, você pode ter o melhor exército, mas se Deus não garantir a segurança de seu reino, de sua nação, tudo isso é vão. Somente o reino de Deus, somente a cidade celestial é indestrutível e durará para sempre. Toda outra construção humana, cedo ou tarde, vai ruir. Veja, isso vale para nós também. É claro que você deve tomar cuidados. É claro que você deve usar máscaras e manter isolamento e fazer tudo o que estiver às suas mãos
para garantir a sua saúde. Mas faça tudo isso sabendo que, em última instância, não depende de você, depende de Deus. O Salmo também diz que sem Deus todo trabalho é vão. E veja, novamente, ele não está dizendo que você tem de deixar de trabalhar. Pelo contrário, Deus mandou a gente trabalhar. Trabalho é uma bênção de Deus, trabalho é coisa boa, mas a sua satisfação não pode estar no trabalho. Se Deus não abençoar o seu trabalho, você vai se matar de trabalhar. E no fim das contas, a recompensa do trabalho não vai lhe trazer satisfação. Veja, é inútil acordar cedo, dormir tarde, conseguir o seu sustento com muito esforço, se a sua satisfação estiver nisso. Porque no final das contas é uma satisfação muito pequena, é algo que pode ser perdido a qualquer momento. Quanta gente não perdeu emprego nessa pandemia? Quanta gente passou a vender menos, a ganhar menos e agora está em dificuldade financeira? Se a sua esperança estava na sua situação financeira, então esse é o momento desesperador. Mas qual é a diferença disso para a vida daquele que é filho de Deus? Porque os crentes também têm seus planos frustrados. Os crentes também sofrem com calamidades e violência e todo tipo de mal deste mundo. Os crentes também sofrem e passam por dificuldades financeiras. Qual é a diferença? A diferença você vê aqui quando o Salmo diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus continua abençoando seus filhos mesmo enquanto eles dormem, mesmo quando eles não estão trabalhando. Em última instância, o resultado do seu trabalho e a sua segurança não depende de seus esforços, mas depende de Deus. E é exatamente por isso que o Filho de Deus pode dormir. O crente pode descansar. Ele deita a cabeça no travesseiro e logo pega no sono. Nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, porque aquilo que é uma má notícia para aquele que não conhece a Deus é uma ótima notícia para o crente. Para quem não conhece a Deus, saber que nada depende dele é desesperador. Saber que seus planos, sua segurança, o fruto do seu trabalho, o seu alimento, não depende unicamente dele é uma notícia terrível. Como assim? Se não depende de mim, depende de quem? Do acaso? Da sorte? De um vírus invisível e devastador que pode chegar a qualquer momento, inesperadamente? Mas para o Filho de Deus é ótimo saber que não depende de nós, mas depende de Deus. É muito bom saber disso, porque Deus é bom. Porque Deus ama seus filhos. Porque Deus pode cuidar de tudo muito melhor do que nós podemos. Ai de mim se dependesse de mim. Se minha vida dependesse de mim, eu já era. O crente pode, por isso, fazer planos, cuidar de si mesmo, trabalhar com tranquilidade, sabendo que se Deus quiser, Ele vai abençoar os seus esforços. E sabendo que mesmo quando Deus tiver outros planos, Ele é bom e Ele vai cuidar de nós. Então, nos versos 3 a 5, nós temos um exemplo, uma ilustração daquilo que Salomão nos mostra nos versículos 1 e 2. E é bom que você veja assim, como uma ilustração, porque o princípio desse salmo não é só para aqueles que têm filhos, mas para todos os crentes. Filhos são um presente de Deus. A edificação de uma família, de uma casa, é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá vida. Filhos não são obra do acaso. Filhos não são frutos de um processo natural. Quando nós olhamos o mundo de um modo materialista, nós achamos que essas coisas vêm naturalmente. Mas nós devemos nos lembrar de que é Deus que sustenta a criação e assim nós vemos que é o próprio Deus quem nos dá vida. E o Senhor nos sustenta, Ele sustenta aqueles que têm filhos por meio dessa bênção que Deus dá. E para entender o que ele diz aqui, é importante lembrar do contexto de Israel. Na nação de Israel, você não tinha aposentadoria, não havia INSS, não havia previdência privada. Então quem é que cuidava dos idosos na velhice? Os filhos é quem cuidavam. Eles sustentavam os seus pais idosos. E por isso é uma bênção ser um idoso com muitos filhos. Então, imagine só. Justamente naquele momento em que a pessoa não tinha mais força para trabalhar,
não tinha mais muito futuro para planejar, nem podia garantir a sua própria segurança. Os seus filhos, esses que são presentes de Deus, é quem cuidaria de todas essas coisas. E nós temos visto isso na prática hoje em dia. Muitos filhos, nesse momento de pandemia, estão cuidando de seus pais, estão levando mantimentos, fazendo compras e obrigando seus pais a ficarem em casa. Glória a Deus por isso. Mas o princípio aqui vale para todos. Deus é quem garante o seu futuro. Deus é quem provê todas as coisas. E pode chegar um momento em que você fique sem emprego, em que você fique doente, ou qualquer coisa do tipo. Quando acontecer algo assim, lembre-se, o Senhor proverá. Pois nenhuma dessas coisas pode tirar a maior dádiva que Ele já deu a seus filhos, que é a salvação em Jesus Cristo. Deus está construindo o seu reino. Ele está edificando a sua casa. E se você estiver em Cristo, então você está seguro. Eu tenho uma mensagem para você, que nesse momento está frustrado, porque as coisas não estão indo do jeito que você imaginava. Talvez você quisesse que essa quarentena já tivesse acabado, já fosse revogada. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você teve seus planos atrapalhados por causa dessa pandemia. Talvez você tema por sua segurança e pelo seu futuro. Se você é cristão, apegue-se às promessas de Deus. Você está seguro. Não fique ansioso como se o seu futuro, como se o seu sustento, a sua saúde dependesse dos seus esforços. Não fique desesperado como se o seu futuro dependesse do acaso. A verdade é que, de fato, você não tem o menor controle sobre a sua vida. Mas essa não deve ser uma má notícia para você. Na verdade, essa é uma ótima notícia. Porque quem tem o controle sobre a sua vida é Deus. E Ele de fato tem o controle. Ele é soberano. Ele é bom. E o seu plano para nós é bom. Mas para você que não conhece a Cristo, saiba que você não está seguro. Você está em perigo. E nem seus planos, o seu trabalho, as suas medidas de segurança, nada disso pode te proteger. Pois a pior coisa que pode te acontecer não é perder o emprego, não é pegar coronavírus. A pior coisa que pode te acontecer é sofrer a ira do Deus poderoso. Pois Deus está edificando um reino e você está fora dele. E a única maneira de entrar nesse reino é entregando a sua vida a Jesus Cristo, é reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Faça isso ainda hoje. E assim você poderá tornar-se um filho de Deus. Você poderá desfrutar do cuidado paternal do nosso Senhor. Somente assim você pode encontrar um propósito para a sua vida que faça o seu trabalho valer a pena, que vai fazer o seu esforço valer a pena. Somente assim você será livrado da grande ruína. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Ele abençoe os seus esforços, os seus planos, que Ele te sustente nesse momento tão difícil. Em nome de Jesus. Amém.